Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco. Só gostaria de lembrar aos presentes nas localidades, né, nos espaços da rede de saber das diretorias de ensino, para que não esqueçam de nos enviar a contagem de público, né? Nós temos um número de WhatsApp que vai aparecer na tela para vocês, para que vocês respondam somente nesse número a quantidade de pessoas que estão nos acompanhando aí nos ambientes da Rede do Saber. Então tem aí o número na tela para vocês, é só nos mandar a contagem de público para que a gente possa depois ter uma ideia de quantas pessoas estão nos locais nos acompanhando, tá? Então nós vamos começar esse bloco com as perguntas que nos foram enviadas por e-mail, também vamos atender aos pedidos de palavra. Então vamos começar por um e-mail que nos chegou aqui. Ele foi mandado pela coordenadora Sinira e o professor Celso, da Escola Coronel Castanho de Almeida de Guareí, São Paulo. Conceição, né, eles nos dizem o seguinte, que eles gostariam que nós falássemos um pouco sobre a questão do protagonismo dos negros no atual cinema estadunidense, né, como em filmes como Pantera Negra, por exemplo. Ele gostaria também que a gente falasse um pouquinho da polêmica que foi gerada por uma consideração, né, de que o próximo ator que fosse interpretar o famoso espião inglês, James Bond, que já é um ícone, né, do cinema, seria o ator Idris Elba, que é uma atriz, que é uma atriz é ótimo, né, que é um ator negro, né? O que você acha disso? Olha, pensando no protagonismo do negro americano, e normalmente quando a gente pensa no negro americano, automaticamente nós pensamos no negro brasileiro, como podemos pensar nos descendentes africanos na diáspora. Uma das coisas que marca essa diferença da condição negra nos Estados Unidos e da condição negra no Brasil é que nos Estados Unidos tem uma representatividade grande também de negros de classe média, de negros que em relação ao Brasil, e também se a gente pensar a proporção de negros brasileiros, que é muito maior do que a proporção dos negros americanos, nós vamos ver que no Brasil poucos negros detêm o capital. Sim. Então, o negro americano, há grupos que detêm esse capital financeiro. Então, por exemplo, eles não precisam de fomentos para construírem os seus filmes, que não é o caso aqui no Brasil. Aqui, para a gente, eu tenho acompanhado um pouco também um festival de cinema negro e sabemos das dificuldades que nós temos de levar as nossas histórias para a tela. Então, o fato do negro americano também deter grupos negros americanos deterem o capital, eles escolhem as temáticas, os enredos, os seus artistas, com mais facilidade do que nós brasileiros. Então, por isso também facilita o protagonismo do negro americano no cinema. Hoje, no Brasil, nós temos também esse protagonismo. Todo ano, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem o Festival do Cinema Negro, Zósimo Bubu, inclusive homenageando o cineasta negro que foi o Jósimo, e pouquíssimo conhecido, a não ser nos nossos meios. Quanto à representação de um ator negro representando James Bond. James Bond, não é? James Bond, isso. Justamente, cria-se tem todo um imaginário contrário que determinados personagens não podem ser encarnados por atores negros. Outro dia eu estava lendo também alguma coisa bastante instigante, porque questionava alguém dizia o seguinte: não é, por exemplo, que atores brancos não possam encarnar personagens negros. Porque alguém estava com essa polêmica, mas ator branco também não pode encarnar personagem negro. Podem. Na mesma proporção também que os negros podem encarnar
personagens brancos. Só que isso, na prática, isso não acontece. Aí alguém que dizia o seguinte, o dia que um casal de atores negros encarnar Romeu e Julieta no teatro, tudo bem. Mas esse contrário não se dá. Quando se trata de um ator negro encarnar um personagem branco, isso é muito mais raro. Uhum. Isso cria muito mais polêmica. Por exemplo, alguns, e hoje também, no momento de afirmativa de identidade negra, poucas pessoas, por exemplo, sabem que Chiquinha Gonzaga era negra. Não era uma negra de tom de pele mais claro, mas negra. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que Machado de Assis era negro. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que Castro Alves também tinha uma ascendência africana. Então, inverte-se os papéis quando se trata de colocar as pessoas brancas no lugar de destaque. Por que também não inverter os papéis quando se tratar também de colocar esses atores negros em lugar de destaque? Eu acho que tanto pelo imaginário da literatura, pelo imaginário do cinema, pelo imaginário das artes, que negros foram feitos para representar determinados papéis e não outros. Os lugares que se ocupam. Os lugares que se ocupam, justamente. Ainda há aquilo que é chamado de lugar de negro e de lugar de branco. E o lugar de negro, de um modo geral, é pensado em lugares de subalternidades. Então, tomara que Idris Elba faça o James Bond, né? Acho que seria muito interessante. Isso. Né? Temos uma outra pergunta que veio da diretoria de Barretos, né, da cidade de Olímpia, da Escola Professora Maria Ubedina de Barros Furquim. Acho que é a Simone, é isso que mandou. Ela gostaria de saber, né, de você, Conceição, se o poema Olhos d'Água foi inspirado em algum acontecimento real. Ela diz que porque é maravilhoso, e é mesmo, né, de um sentimento que não tem como se emocionar na hora de sua leitura. Ela diz que é fantástico e te dá os parabéns. Obrigada. Olhos d'Água é um conto que primeiro ele aparece oralmente. Tá. Eu começo a contar Olhos d'Água e as pessoas começam a perguntar aonde ler. E eu resolvi, então, escrever o conto e mandar para Cadernos Negros aqui de São Paulo. Foi o primeiro lugar que esse conto foi produzido. Agora, não há como negar que tem das minhas experiências pessoais ali. A minha mãe, realmente, ela sentava conosco e ficávamos olhando as artes das nuvens no céu. Essa é uma experiência vivida pela autora, né? Esse contato com a minha mãe também, né? Eu digo que a minha mãe é o fundamento da minha literatura, né? Essa mulher que me emociona tanto, ainda hoje eu olho para ela, velhinha, 96 anos, né? Esse conto ele é atravessado por uma sensibilidade muito grande, e é uma sensibilidade que a raiz é a minha mãe. Agora, eu digo que tem ficção, porque quando eu estou escrevendo também, por mais que eu esteja também contaminada por uma realidade, mas é um trabalho literário ali, entende? A ficção está ali também. Eu não esqueço em momento algum que a literatura é a arte da palavra. Então, tem muito de ficcional e tem muito de verdade, né? Tem muito de vivência. E vem realmente a escrevivência. Bacana, espero que tenha respondido aqui. Nós temos também um pedido de palavra que vem da Diretoria Norte 2. Então, Diretoria Norte 2, nós passamos a palavra. Olá, bom dia. Eu sou o PCNP Agnos, de Língua Portuguesa, aqui da Norte 2. Está aqui ao meu lado a professora Rafaela.
Primeiramente, eu gostaria de dizer o tão quanto estamos emocionados, porque diante de todas as videoconferências que nós estamos acompanhando, eu tenho certeza que essa é uma das melhores, né, por ter tão célebre escritora nos presenteando, né, com toda a graça, com toda a realeza, até porque eu sempre digo que eu sou um grande ídolo das mulheres, e principalmente quando eu vejo mulheres que referenciam a minha mãe, e assim como eu te vejo, Conceição, até porque eu observo muito de mim em você, a questão da militância, a questão do posicionamento. É de suma importância, em pleno século XXI, nós termos, né, essa representatividade, né, não só na literatura, como em todas as esferas da sociedade. Então, eu só tenho realmente a agradecer e parabenizar a Secretaria também da Educação. Vou passar a palavra para a professora Rafaela para que ela faça uma pergunta. Bom dia, Conceição. Obrigada pela contundente fala. A minha questão é a seguinte: eu gostaria de ouvir um pouco de você qual a sua visão acerca da importância da memória na reescrita de narrativa sobre o passado para uma devida perspectivação do olhar sobre o nosso presente, no momento de tanta disputa de imaginário, político, cultural, enfim. Obrigada. Passo a palavra. Pode ir. Muito obrigada pelo momento de fala. Que bom que eu tenha esse significado. Que bom que eu lembre a tua mãe, e eu fico muito feliz porque relembrar a sua mãe, relembrar outras mães nessa circunstância, relembrar uma experiência de maternagem que as mulheres negras vivenciam no dia a dia. E tenho certeza que eu não relembro, essa sua fala não relembra aquela mãe preta, aquele imaginário, aquela mãe preta daquele imaginário ainda da escravização. Eu tenho certeza que a sua fala celebra um outro tipo de mãe, um outro tipo de maternagem, né, que é a nossa maternagem. Bom, quanto ao papel da memória, eu tenho insistido que para alguns povos, e no caso de nós, descendentes de africanos na diáspora, a memória nos funda, a memória ela cria para nós um lugar de pertença, na medida que muitas da história, quer dizer, a própria história da travessia, por exemplo, poucos negros brasileiros, poucos descendentes de africanos têm condição de informar objetivamente de qual país africano nós viemos. Eu me lembro que há pouco tempo eu estava escutando uma palestra da escritora Nélida Pion, e ela dizia da felicidade dela porque ela conseguiu descobrir exatamente e visitar exatamente o lugar de origem da família dela. Quer dizer, essa é uma experiência que praticamente para nós negros diaspóricos é impedida. Então, a memória, ela tem esse papel de a memória nos dá essa possibilidade de criar e de inventar mesmo este local de pertença, né? Então, a memória, ela nos funda como afro-brasileiros, por isso que eu gosto dessa nacionalidade hifenizada, né? Uhum. Somos brasileiros de origem africana, e que essa origem ela nos é edificada através da memória, através de uma memória que ela é celebrada, que ela é reinventada, que ela é reatualizada sempre. E o espaço da literatura é um espaço que nos permite isso.
E ao ritualizar sempre essa memória, essa memória também nos confere uma dignidade, entende? Eu acho que as pessoas que têm essa experiência de ser negros, nós sabemos que nem sempre nós podemos chamar essa pátria de mãe gentil. Então, a memória, ela nos possibilita também essa assunção de brasilidade, essa assunção de compromisso, e também ela nos dá sempre essa certeza do direito de pertença. Pensando no que os povos africanizados, o papel dos povos africanos escravizados, o papel que eles tiveram na construção dessa nação, essa memória que me permite, inclusive, me afirmar como cidadã brasileira e como tal, com direitos e deveres. Então, essa memória cultivada no presente, ela me planta num lugar de pertença, no lugar em que meus antepassados ajudaram a construir. Temos uma outra pergunta aqui. Ele é do professor Fábio Gonçalves. Ele é responsável pela sala de leitura da escola Dr. Antônio de Moura, Abud. Ele é de Taubaté. Ele diz o seguinte: em suas obras, qual foi a sua maior dificuldade em escrever? Sobre a mulher, sobre negros, qual foi? Ele diz: parabéns pela coragem de mostrar a realidade do nosso povo. Olha, eu diria que eu não tive dificuldade de escrever sobre a mulher, sobre negros, não tenho essa dificuldade, porque é um processo natural. Sem sombra de dúvida, eu em determinados momentos, eu escolho a temática, eu escolho a maneira de construir essas personagens, eu escolho com muito cuidado. Eu gosto muito também de trabalhar, por exemplo, sobre o nome dos personagens, o título dos livros, mas se eu falar que a dificuldade que eu tenho está muito no nível da emoção, do que no nível da razão. Por que eu digo no nível da emoção? Porque cada personagem que sofre, eu também sofro com elas. Então, esse exercício da escrita, ele oferece para mim, ele oferece uma dificuldade, porque ele oferece também uma experiência de dor. É isso, escrever também, e escrever determinadas temáticas, permitir que determinados personagens morram. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Aquela menina que é fuzilada num tiroteio. Ou Ana da Venga, quando estava no seu processo de gestação e tem a vida interrompida. Ou em Submissas Lágrimas de Mulheres, aquela mãe que perde os 2 filhos. Então, isso para mim é dificuldade, é lidar com a dor da personagem. Isso é muito difícil, é muito doloroso mesmo. Chega a ser angustiante. E lidar com a dor da personagem é lidar com a nossa dor que está aí no dia a dia, né? A nossa própria dor. Mas você escreveu um livro que tem lançamento agora, que é para homens, voltado para o público masculino, é isso? Que é esse daqui, ó. Canção para Ninar, Menino Grande. Esse é o novo lançamento. É o novo lançamento. Né? Canção para Ninar, Menino Grande. Qual tem sido a minha preocupação? Porque o personagem masculino aparece muito pouco no meu texto. Normalmente, quem está no centro da cena normalmente é a personagem feminina. Quase sempre uma mulher, ela está no centro da cena. Os homens ficam meio que de lado. Por exemplo, eu fico
indignada comigo mesmo, porque o marido de Ponciano Vicêncio não tem nome. O tempo todo ele é o marido do Ponciano Vicêncio, embora o pai e o irmão tenham. E eu tenho ficado preocupada porque a literatura ela não nasce imune e nem impune a ambiência onde ela é criada. Ela cria, quer dizer, ela traz o imaginário, mas ela também cria o imaginário. E eu tenho pensado muito que se existe alguém que não precisa de algoz, é o homem negro. O homem negro, ele não precisa das mulheres como algozes, porque a sociedade brasileira faz isso com muita competência. Sim. Nós sabemos, por exemplo, a mortandade da juventude negra. Então, o homem negro, apesar do machismo dele, não estou retirando o machismo do homem negro, não, mas apesar do machismo negro, do machismo do homem negro, ele também é um sujeito muito vulnerável nessa sociedade. Então, eu quis criar uma história que nós temos no centro do enredo um homem negro, machista, mulherengo e por aí vai. E ele é relatado por mulheres. Cada mulher que passou pela vida, ou que teve uma relação amorosa com esse homem, essa mulher vai contar um pouco da história desse homem. E eu estou muito aflita realmente para que os homens em geral leiam se sintam representados, e leiam e me critiquem e me joguem pedra até se eles acharem justo. Então vou aproveitar essa deixa, porque tem uma questão aqui que veio da professora Fátima, né? E ela diz um pouquinho dessa marcação, né? Da história de se falar sobre mulher negra, né? E ela faz uma pergunta que é interessante, né? Você já pensou em escrever? Todos os seus personagens, eles são protagonistas, são negros, eles têm toda... Mas, assim como você sentiu necessidade dessa questão de escrever sobre um homem negro, né? E a pergunta dela é um pouco isso, como seriam os personagens brancos, né? Você acha que também seria um desafio? Como seria isso? Aí responderia a pergunta que ela nos fez aqui. Se bem que literatura é uma questão, é uma pergunta, né? Porque o personagem, como a própria Kay Rowling falou, às vezes você não pensa muito nessa questão. São mais as questões de identidade, de construções sociais. Mas como que a gente poderia responder, professora, nesse caso? Olha, primeiro, muitas vezes, sim, eu tenho uma escolha, eu quero colocar mulheres negras no centro da cena. Eu tenho dito também, por exemplo, se alguém chegasse perto de mim agora e falasse, olha, cria um texto agora que se passa entre uma patroa, uma mulher branca, nesse caso aí seria uma mulher branca, e uma empregada aí que, nesse caso específico, só para eu exemplificar bem, seria uma mulher negra, e escreva uma história aí que a mulher queimou o vestido da patroa na hora dela ir para a festa. Olha, eu construiria um enredo muito mais interessada em saber por quais motivos essa moça queimou o vestido da patroa, se ela estava com pressa, se ela estava com raiva, se era uma vingança, se foi uma distração. Eu estaria muito mais interessado em descrever as cenas relativas à empregada do que descrever a cena relativa à patroa. A minha escolha de construção de texto seria essa. O que não impediria também de eu até escrever alguma coisa em relação a essa patroa, porque eu também teria experiência ou por informação, por exemplo, das minhas mães, das minhas tias, ou por experiência própria, eu saberia também construir. E nós estamos falando em caso de invenção, nós estamos falando em caso de ficcionalização. Sim. Eu seria também capaz de ficcionalizar todas as reações dessa senhora.
Mas só que não me interessa. Não me interessa porque esse discurso literário já existe, já está aí dado. Entende? O que me interessa agora é construir essa personagem aqui. Mas eu seria capaz de construir, sim, porque uma das coisas que marca a nossa experiência negra é essa experiência de relação com o branco. Muitas vezes, até no nosso silêncio, nós sabemos muito mais sobre os brancos do que os brancos sabem sobre nós negros. Isso eu não tenho a menor dúvida. Com certeza, minha mãe conhecia muito mais as reações da patroa dela do que a patroa conhecia as reações da minha mãe. Não tenho a menor... Eu também não tenho a menor dúvida com relação a isso. Professora Maria de Fátima, espero que a gente tenha respondido o seu questionamento. A próxima questão, na verdade, é um agradecimento. É a professora Gislene, da Escola Cláudia Abraão, lá de Mogi das Cruzes, que agradece, né? E ela diz que é uma honra poder ouvir você falar, Conceição. Ela está agradecendo pelo trabalho, né? E ela agradece e diz que é muito importante fazer com que as suas experiências sejam compartilhadas e cheguem até lá. Interessante que são professoras que estão em sala de aula, atuando com os alunos, e acho que isso é muito importante. Uma outra pergunta veio de... deixa eu ver aqui. Vou ver se a pessoa se identificou. Sou gestora e também professora de português na escola Professora Heloísa de Assunção, em Osasco. Ela pergunta como fazer com que o professor aceite, ela coloca esse aceite entre aspas, colocar no seu trabalho essa desconstrução de estereótipos. É a professora Célia Regina que faz a pergunta. É bom até que a professora tenha colocado esse aceite entre aspas, porque eu acho que a gente pode fazer várias leituras, né? Várias leituras desse aceite entre aspas, que pode ser inclusive um aceite superficial, somente a flor da pele. Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o que eu já havia dito antes. O educador, a educadora, antes de tudo, ele tem que tomar determinadas posições, ele tem que estar convencido como verdade. Se eu acho, se eu acredito, se conscientemente eu quero lutar contra determinados estereótipos, primeiramente eu tenho de começar a desconstrução desses estereótipos através de mim. Se eu acho, por exemplo, que se eu quero lutar contra o racismo, ou se eu quero lutar contra a homofobia, eu tenho que começar por mim mesmo, né? Eu tenho de começar a modificar, né, as minhas próprias posições internas, porque senão fica justamente esse aceite entre aspas. Enquanto eu não acreditar nessa verdade, enquanto eu não levar essa verdade para minhas relações pessoais mesmo, por exemplo, não adianta você ser contra, dizer que você não é homofóbico, como se de repente você cita uma piadinha ou quando você tem dificuldade de, na prática, no cotidiano, de conviver e de acreditar que as pessoas que têm uma relação homoafetiva, que essas relações não possam ser verdadeiras, ou que essas relações sejam somente atravessadas pelo sexo, ou não adianta você dizer que não é racista, se você também é incapaz de abrir mão de certos privilégios. Não adianta você dizer que você não tem nenhum preconceito social, se você chega na escola e confunde a servente da tua escola como a sua empregada. Não reconhece que ali ela é uma funcionária, como você é, simplesmente em funções diferentes. Então, você quer que essa funcionária da escola
se transforme em sua funcionária pessoal. Então, enquanto você não começar uma desconstrução dessas atitudes a partir de sua própria pessoa, todo o resto é discurso. É discurso. Nós temos temos vários e-mails aqui, né? Vamos ver. Temos um que veio da PCNP Ângela Maria de Oliveira. Ela trabalha com os anos iniciais na diretoria de ensino de Mogi das Cruzes. E antes de ler o e-mail dela, eu queria fazer uma colocação que eu acho muito interessante. Muito da sua obra vem da questão do boca a boca. Alguém leu, comenta, né? E uma das primeiras pessoas que me apresentou a sua obra foi a Ângela, que está fazendo pergunta agora. Então é muito legal que ela esteja fazendo pergunta. Ela diz o seguinte, que ela está emocionada, que essa videoconferência ficará marcada para ela, e ela coloca uma indagação. A identidade cultural do negro brasileiro é sua principal arma de luta contra tudo o que a sociedade sempre lhe impôs? Eu acho que meio que a gente já respondeu isso, mas você quer colocar mais alguma coisa sobre essa questão? Ângela, eu não tenho... É um processo muito natural, né? Esse processo meu de luta é um processo... É a minha vivência, né? A partir dessa vivência, a partir da minha condição de mulher negra na sociedade brasileira, é isso que me coloca em tudo, né? Me colocou na profissão de professora, de educadora, me colocou na literatura, me coloca nas relações sociais, me coloca nas relações de amizade com negros, com brancos, com brasileiros, com estrangeiros. Essa minha vivência, né? Essa minha vivência que faz com que eu me abra para todas as outras lutas, inclusive. Não é só a luta da comunidade negra, né? Do mesmo jeito, claro que essa luta ela está mais próxima da minha experiência, mas eu me sinto comprometida com a luta indígena, eu me sinto comprometida com a luta das pessoas que vivem uma experiência sexualizada diferente da minha. Eu me sinto comprometida com a luta de qualquer pessoa que, por qualquer motivo, né, sofra algum tipo de interdição. Mas o que a gente quer? Isso eu acredito muito. As lutas dos grupos sociais ou as lutas individuais são lutas que, no fundo, o que a gente tá conclamando? Direito à vida. Eu acho que, no fundo, todos nós estamos simplesmente pedindo direito à vida. Perfeito. É uma necessidade, né? Então, temos mais um pedido de palavra. Vamos passar a palavra, então, para a Diretoria de Ensino Leste 3. Passo a palavra para vocês. Bom dia, Conceição. Eu sou a professora Vera, da sala de leitura, né, e pertenço à Leste 3. Uma das perguntas que eu gostaria de te fazer, que você falou com tanta determinação sobre o orgulho de ser brasileira. Por que te motivou ter tanto orgulho de ser brasileira? O que me motiva a ter tanto orgulho de ser brasileira, primeiro é que eu acredito que o Brasil, a nossa experiência de construção como nação, é uma experiência que, sem sombra de dúvida, foi dolorosa, muito dolorosa. Eu acho que a gente pega a história do Brasil e pensa na própria violência que foi cometida contra as comunidades donas, né? Os primeiros donos da terra, quer dizer, as comunidades indígenas, o que foi feito na colonização brasileira. Quando a gente pensa na escravização dos povos africanos, nós temos uma história cujo princípio é o princípio da violência.
Eu acho que a América Latina, as Américas como tal, nós temos na raiz da nossa história uma história de violência. Mas nós temos também a possibilidade de construir uma outra sociedade. Eu acho que a gente perdeu o rumo, cada vez nós perdemos o rumo, mas eu acho que a gente tem a possibilidade de construir outro tipo de sociedade. Eu acho que nós temos várias pessoas como sujeitos de boa vontade. Eu tenho tido a oportunidade de sair fora do Brasil e a gente vê que as nossas relações, por mais cruel que seja a sociedade brasileira, mas nós temos um outro modo de interação com o outro, um outro modo de olhar, um outro modo de toque, um outro modo de recepção. Então, eu acredito que essa nossa possibilidade ela só precisa ser colocada em prática. Então, eu me orgulho de ser brasileira muito por isso. E me orgulho de ser brasileira mais ainda pelo fato de saber que os meus antepassados estão nos pilares dessa nação. A escravização dos povos africanos construiu esse país. Foi a mão de obra desse país. Então, eu estou na minha casa, eu estou no meu lugar, não é? Os meus antepassados construíram esse lugar de pertença para mim, e esse lugar de pertença é o Brasil. Então, eu me orgulho muito por isso. Muito bom. Eu acho que é uma necessidade ter orgulho de ser brasileiro, né? Pensando nessa questão de pertença, porque pensar nessa questão de pertença faz com que a gente lute, né? Que a gente seja ativo nessa questão de garantir esse lugar de pertença. Né? Justamente, de garantir esse lugar de pertença. Isso, mesmo contra todas as forças contrárias. Exatamente. Temos mais uma pergunta que veio da Leste 1 mesmo. Ela diz o seguinte: temos alunos começando a escrever, buscando caminhos, tanto profissionalmente como relacionados à identidade de escritor. Aí eles perguntam assim: você daria algum conselho para esses nossos jovens que estão querendo começar a escrever, que estão se iniciando nesse caminho de escritores? Que conselho dá? Primeiro, escrever, 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 escrever. Também ao lado do primeiro, ler. Ler também é muito importante. Por quê? Porque um texto escrito, para mim, ele provoca uma outra escrita. Você lê um texto, se você discorda, se você concorda, se o texto te toca ou não, ele pede uma outra escrita. Eu acho que ler sempre pede O primeiro texto, ele pode funcionar como uma pergunta, o texto que você leu, ou como uma afirmativa que você discorda. E o seu texto, ele vem em relação ao outro texto, ele vem dialogando com esse outro texto. Então, ler também é muito importante para escrever. E outra questão também que eu acho escreva independente de pensar se vai publicar ou não. Publicar já é uma outra história. O que mais vale no momento é quem está começando, quem gosta de escrever, é escrever. Publicar pode acontecer mais tarde. Acho que quem escreve quer publicar deve até buscar meios de publicação, mas se dedica ao exercício da escrita. E pensar também que a escrita é um processo também de treino, de estudo, porque, por exemplo, se você quiser aprender a tocar o piano, você vai tomar aula de piano, você vai tentar tantas horas por dia, o pessoal de teatro vai para os cursos de teatro, aprende postura de corpo, aprende impostação de voz. A escrita também é um exercício de aprendizagem, entende? Então, escreva. E pense no presente da escrita.
a publicação, ou você se tornar um profissional da escrita, isso pode acontecer ou não, e isso é ao longo do tempo. Você mesmo, né? Demorou muito tempo para a sua muito tempo. primeira publicação. Becos da Memória é um livro que ficou guardado 30 anos. 30 anos. Ele ficou amadurecendo. Aliás, mentira, foi 20 anos. Em 88 ele estava pronto. A primeira publicação foi em 2006. Quase 20 anos depois, 20 praticamente. Anos, né? Então, é muito tempo. Nós temos também um e-mail da Diretoria de Ensino Centro-Sul, que nos parabeniza, né? A gente agradece muito. Quem mandou foi o Márcio, né? Nos parabenizando. Temos o da Escola Pedro Teixeira de Queiroz, que é de Novo Horizonte, né? São Paulo, né? Eles parabenizam você, Conceição, por tudo, né? Eles concordam com tudo que foi dito aqui, né? E eles colocam uma frase de uma aluna, da Giovana de Oliveira, que está no ensino médio. A Giovana diz o seguinte, que não devemos julgar o livro pela capa, né? E eles fazem uma sugestão de que os professores das salas de leitura discutam essa questão, né, da representatividade negra e indígena também, né? Eles também citam que nós falamos sobre a questão da Hermione lá, né, e tudo mais, né? Então, nós agradecemos muito. Quem nos mandou o e-mail foi a professora Márcia Cari, os Guardiões de Leitura, né? PTQ. Interessante, Gostei. Guardiões da Leitura. A gente precisa de muito mais Guardiões da Leitura. Muito bacana, né? Então, todas essas questões, elas sempre acabam permeando essa questão, a identidade, né? E a gente tem muita gente que trabalha com essa questão do ativismo. E você algumas vezes citou Angela Davis como sendo uma referência, né? Jimmy Gordimer. Como é que você vê o ativismo no Brasil, pensando nessa questão do negro e outras questões também? Né? Porque o ativismo ele não é uma questão solitária, ele tem a ver com uma série de questões sociais e outras questões. Como é que você vê esse movimento no Brasil? Olha, para mim, no Rio de Janeiro, nós temos falado muito que os nossos passos vêm de longe. E acho que o ativismo, ele se realiza não só dentro de grandes grupos ou dentro de grupos sociais. Eu acho que cada pessoa em seu espaço de trabalho, cada pessoa em seus espaços de trabalho, ela pode instituir formas de ativismo, como ela pode ser inteiramente passiva. Houve um momento, talvez nos anos 80, em que os movimentos sociais, e aí eu estou pensando ativismo mesmo como militância, né, já que eu pergunto como eu vejo o ativismo no Brasil, em que os movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento negro, tiveram ações bem profundas, né, e bem frutíferas. Por exemplo, hoje, quando a gente pensa nas ações afirmativas, né, nas cotas dentro das universidades, isso não nasceu de uma hora para outra. A própria Lei 10/639, que foi promulgada ainda pelo presidente Lula, não foram leis que caíram. Muitas pessoas pensam que foram leis que caíram de baixo para cima. Não. Em 1945, isso já nos anos 40, o Teatro Experimental do Negro, com Abdias Nascimento, já levantava essas questões, pedindo, por exemplo, ao governo brasileiro que desse bolsa de estudo para filhos de africanos e descendentes de africanos que quisessem estudar e não tinham condição. Quer dizer, isso já era uma proposta das ações afirmativas, já era uma proposta de cotas sem ter seu nome. Quando o próprio o Teatro Experimental do Negro também fala que a história dos africanos deveria ser ensinada, isso já era uma proposta que veio culminar na 10/639, que depois é modificada quando ela incorpora também o estudo das populações dos grupos indígenas brasileiros. Então,
as demandas sociais, elas vão caminhando ao longo do tempo, né? Esse ativismo, elas vai caminhando ao longo do tempo e um dia podem se transformar em políticas públicas ou não. Então, nós tivemos um período de concretização de políticas públicas, mas que tem uma história que veio de longe. Por isso que a gente tem afirmado muito, os nossos passos vêm de longe. Então, eu vejo um ativismo que vai também se moldando no caminho da história. Eu acho que há momentos que esse ativismo ele se torna mais explícito. Há momentos que ele recua, e é só a gente pensar nos próprios anos de chumbo, né? As formas de enfrentamento, elas se tornam diferentes, mas elas não deixam de existir. Elas são necessárias. Elas são necessárias. Olha, eu queria também ter um e-mail do pessoal parabenizando. Então tem o Ronaldo, a Rebeca, o Vinícius, Daniela e a Érica mandando um abraço para a gente aqui e para você, Conceição, o pessoal da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes. Eu queria comunicar ao pessoal das diretorias que nós encaminharemos o material com relação às demais videoconferências do projeto Mediação em Linguagem, né? Nós já estamos encerrando porque já estourei o tempo, então eu vou passar a palavra para a Conceição Evaristo para que ela possa então fazer suas considerações finais e se despedir de todo mundo. Bom, eu agradeço essa oportunidade e desejo a todas as professoras e professores que continuem contaminados com essa potência de vida, com a potência da educação, que participem cada vez mais da Olimpíada da Língua Portuguesa. Eu acho que é uma Olimpíada que tem um tema fundamental, que é o reconhecimento do primeiro lugar de pertença, né? É o reconhecimento do lugar de nascimento, de vivência, das experiências do cotidiano de cada pessoa envolvida. E pensar mesmo que o mundo começa a partir do nosso lugar, né? O mundo começa a partir do nosso lugar de vivência. E na medida que a gente tem a compreensão de que é o nosso lugar de vivência, também se torna muito mais fácil você dialogar e de você compreender o lugar de vivência do outro. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui dialogando com vocês e desejando sempre, sempre, cada vez mais essa potência, essa força que cada educador retira de si próprio para continuar a vida, né? Então, muito obrigada. Eu gostaria de reiterar que foi uma honra conversar com a Conceição. É uma pessoa impressionante, né? E a gente poderia ficar conversando com ela o dia todo, né? Mas a gente tem as limitações de horário. Então, nós agradecemos novamente o pessoal do portal da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo Futuro, o pessoal do SEMPEC, Itaú Social, pelo apoio, né? E em breve a gente manda o cronograma com as demais ações do projeto Mediação em Linguagem. Muito obrigado a todos pela audiência, um ótimo dia, até a próxima.